E
Somente és Deus, eterno Senhor.
Quando te solto com seu ouvidez, lembra que tesouros prometidos fez. Quantas vezes a terra poderão encontrar a canção celeste que tu vais orar. Quantas bênçãos contra traição, recebidas da divina mão. Uma, diz-lhes uma vez, mas de ver surpreso quando Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus cozinha está. Seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos contra traição, recebidas da divina mão. Uma, diz-lhes uma vez, mas te ver surpreso quando Deus já fez. Meus irmãos, abram suas Bíblias, ou acompanhe o texto que não está com a sua Bíblia, em João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 11. O texto será projetado aqui. Eu quero pensar nesse tema que está proposto, está aí no telão, nos telões laterais. O que Jesus espera de você? João capítulo 15, o verso 1 ao verso 11. O que Jesus espera de você? Diz assim o texto bíblico, a partir do verso 1 até o verso 11. Um texto muito conhecido sobre Jesus falando sobre a videira verdadeira. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Sabe, meus irmãos, esse texto está tratando dos últimos conselhos de Jesus antes da sua prisão e da sua crucificação. Jesus está indo com seus discípulos para o Getsêmani. Quando eles passam então por uma figueira, isso chama a atenção de Jesus, e ele então utiliza como ilustração para trazer uma importante lição aos seus discípulos. Nos capítulos anteriores, Jesus apresenta diversas orientações. Do capítulo 1 ao capítulo 11 e parte do capítulo 12, Jesus dedica uma atenção especial ao povo. Ele ensina ao povo, ele faz milagres ao povo. No capítulo 12, parte do capítulo 12, ele deixa então de falar ao povo, e ele volta então a atenção aos seus discípulos. No capítulo 13, ele fala do amor que os discípulos devem ter uns para com os outros. E depois então ele continua do capítulo 14, falando então da sua partida, e ele conforta então, ele começa a confortar o coração dos seus discípulos, porque está próximo à sua partida. E agora então no capítulo 15, nesses primeiros 11 versos aqui, ele fala então da relação dele com os seus discípulos. E Jesus então usa uma figura muito conhecida da época, que é a vinha.
E no Antigo Testamento, eles conheciam muito essa figura, porque no Antigo Testamento, Israel é comparada com a vinha de Deus, então eles conheciam muito bem essa linguagem. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 5, ele vai dizer que Deus plantou essa vinha, Deus cuidou dessa vinha, Deus adubou essa vinha, Deus colocou muros de proteção em torno dessa vinha, e Deus investiu o seu melhor nessa vinha, mas essa vinha não produziu o seu melhor, ao contrário, essa vinha produziu o seu pior. Deus esperava, aliás, que essa vinha produzisse uvas boas, mas ela produziu uvas amargas, uvas bravas, diz o texto. Então ela é jogada fora, ela é jogada no fogo, porque a madeira da vinha não serve para nada, sem frutos ela não tem valor algum, ou ela produz frutos ou não serve para outra coisa, então ela é jogada no fogo para ser queimada. Agora Jesus vem com um discurso que vai chocar os seus discípulos, dizendo que a vinha não era mais Israel, ele é a videira verdadeira, é ele que é a videira. A vinha que era Israel não cumpriu então o seu papel, e houve então uma frustração total, uma frustração geral. Eles então, Israel, não produziram bons frutos, mas somente uvas amargas, uvas bravas, uvas azedas. E agora então Jesus é essa videira verdadeira, e Deus então é o agricultor dessa videira. E Jesus diz uma coisa muito séria para os seus discípulos e para nós também, que a única maneira de produzirmos frutos bons é estarmos ligados a esta videira verdadeira que é Cristo. E se não estivermos ligados a esta videira verdadeira que é Cristo, da mesma forma, nós também seremos lançados no fogo. E isso então choca os seus discípulos. Isso traz um contraste, choca demais os seus discípulos. E nesse texto então, Jesus vai mostrar que o propósito de Deus na nossa vida é que nós devemos produzir frutos. E Deus fez conosco o mesmo, para que produzíssemos frutos, Deus fez conosco o mesmo que Ele fez com Israel, que está lá em Isaías 5. Ele plantou, Ele limpou, Ele adubou, Ele cercou essa vinha, e fez tudo isso esperando que nós produzíssemos frutos. E Deus nos colocou em Cristo, e nos colocou em Cristo para frutificarmos. E a pergunta então que nós precisamos fazer para nós mesmos é: eu estou cumprindo o propósito que Cristo estabeleceu para a minha vida? Ou estou repetindo a mesma história de Israel, ou seja, não cumprindo o propósito? E no verso 16, nós não lemos, mas eu vou ler agora, desse mesmo texto, desse mesmo capítulo, Jesus diz uma coisa muito séria. Ele diz o seguinte: não fomos nós que o escolhemos. Se você ler o texto, você vai ver isso, que não fomos nós que o escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu para irmos e dar frutos. Então Jesus não nos chamou apenas para a salvação, apenas para ser salvo, mas Ele nos chamou muito mais do que para isso. Nos chamou também para a frutificação, para darmos frutos. Então dar frutos não é uma opção, entendam bem, não é uma opção. Dar frutos é um imperativo, é uma ordem. Na verdade, é mais que uma ordem, porque deveria ser algo natural de uma fruta, de uma planta, de uma árvore. Então o fruto é, portanto, um resultado natural de um organismo vivo. Dar frutos, então, é a razão principal pela qual nós somos salvos. Então vamos pensar juntos. Olha só, se Deus é o dono da vinha, se Ele é o agricultor, se Ele plantou, se Ele regou, se Ele adubou, se Ele foi ali e cercou essa vinha, é porque Ele quer que cada um de nós produza frutos, não é claro? E agora a gente precisa entender uma coisa importante nessa questão do fruto, porque fruto aqui usado por Jesus é em vários sentidos. Fruto de amadurecimento, você vê isso na Bíblia em vários momentos. Abrange vários tipos de fruto. Fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, quando fala de amor. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Fala frutos de fato, de levar pessoas a Cristo.
Fala fruto de louvor, como fala lá em Hebreus, fala fruto de arrependimento, aquilo que fazia uma coisa não faz mais, fala fruto de boas obras, tudo isso é fruto que a Bíblia diz aqui. E o fruto que Jesus está falando aqui envolve então crescimento e envolve servir a Deus, como resultado da nossa comunhão a Ele. Então frutos aqui abrange muitas coisas. Então a vida de frutificação pregada por Jesus aqui nesse texto tem como base o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual. Deus então não está interessado em nos salvar simplesmente para usufruirmos das suas bênçãos e ficarmos apenas assim. Ele requer de nós, de cada um de nós, uma vida frutífera, uma frutificação. Então a pergunta que fica mais uma vez é o que Jesus espera de cada um de nós, ou o que Ele pode esperar de cada um de nós, o que Jesus espera dos seus discípulos. Porque nós criamos expectativas a respeito de outras pessoas, não criamos? Você cria expectativa quando você casa, você cria expectativa do seu cônjuge, você cria expectativa dos seus filhos, você cria expectativa dos seus amigos, você cria expectativa quando você contrata uma pessoa, do seu empregado, do seu patrão. Nós criamos expectativas de outras pessoas. Então Jesus tem essas expectativas também a respeito de nós mesmos. Então, o que Jesus pode esperar de mim e de você? Essa é a questão, e é isso que eu quero trazer essas respostas aqui, baseado nesse texto. O que Jesus espera de cada um de nós? O que Jesus espera de você? E a primeira coisa que Jesus espera de você é que você permaneça fiel a Ele. Jesus espera que permaneçamos fiéis a Ele. Parece simples, parece básico, mas você vai ver nesse texto como que isso é importante. Versos 4 e 5 dizem assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Olha só, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se dá muito fruto por si em mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mesmo sabendo que nós somos infiéis, muitas vezes, ao Senhor, Jesus tem a expectativa que sejamos fiéis a Ele, que você seja fiel a Ele o tempo todo. Ele quer encontrar em você fidelidade a Ele. Jesus está nos convidando a permanecer nele. Em outras palavras, que Jesus está dizendo: olha, fiquem comigo, caminhem comigo, não me troquem por nada nesse mundo, não me deixem por nada nesse mundo. Jesus está pedindo a você fidelidade a Ele, comunhão com Ele. Jesus está pedindo aos seus discípulos que permaneçam fiéis no seu relacionamento com Ele. É isso que Ele está pedindo, está me entendendo? A fidelidade a Deus nos torna pessoas mais felizes e satisfeitas desse mundo, porque se nós formos fiéis, as nossas orações, segundo o texto bíblico aqui, serão respondidas, nossos anseios serão atendidos, a nossa vida será abundante. Muita gente, meus irmãos, está andando para trás, dando cabeçada, dando trombada na vida, porque ainda não atendeu esse chamado de fidelidade a Deus. Não atendeu isso. A fidelidade a Jesus, ela abre uma porta para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Nós temos que entender e crer que Deus escolheu para nós uma vida abundante e não uma vida de derrota. E a maior tristeza na vida de uma pessoa é ver seus sonhos sendo desfeitos, ao passo que a maior alegria na vida de uma pessoa é contemplar as realizações, mas isso só acontece quando permanecemos no Senhor. Então você vê que a ênfase aqui de Jesus, nesse texto aqui, é permanecer. Essa palavra que aparece nesse texto bíblico aqui, então 10 vezes. E significa que o segredo de uma vida frutífera é permanecer em Cristo. E significa que uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, não é trabalhar mais por Jesus, mas é estar em Jesus, é permanecer em Jesus. Isso significa que o desafio da permanência passa dos deveres para um relacionamento com Cristo. Mas muitas vezes nós caminhamos na contramão disso, na contramão daquilo que Deus quer, porque via de regra nós somos levados a pensar que o nosso papel é trabalhar para Deus, é
fazer alguma coisa para Deus, e achamos que quanto mais nós trabalhamos para Deus, mais Ele se agrada de nós, que quanto mais atividades nós tivermos para Deus ou na igreja, mais espiritual ou mais espirituais nós seremos, nós nos tornaremos. Eu, de maneira nenhuma, meus irmãos, estou dizendo que não devemos fazer nada para Deus, mas não é esse o propósito de Deus, porque a ênfase de Jesus aqui é o relacionamento. O relacionamento é muito mais importante do que fazer alguma coisa. Não sei se você consegue me entender. A ênfase, na verdade, é permanecer, porque sem Ele, sem a presença, sem a permanência, nós não podemos fazer coisa alguma. É dele que a videira verdadeira, que vem a força, que vem a seiva, que vem a fertilidade, que vem o poder, para que os ramos então produzam. Então nós aprendemos que a essência do cristianismo, de que o cristianismo não é fazer, não é atividade. O cristianismo é andar lado a lado, é passo a passo com Jesus. E o nosso grande fracasso em produzir frutos é que às vezes nós queremos produzir esses frutos por nós mesmos, separados da videira, e nós não conseguimos. Porque nós não podemos fazer coisa alguma sem permanecer em Cristo. Ou saber o que eu vou dizer, gravíssimo no seu coração. Vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Deus está muito mais interessado naquilo que você é do que naquilo que você faz. O trabalho para Deus só tem valor quando ele decorre da sua intimidade, da sua vida com Deus. O trabalho para Deus só tem valor quando ele é uma consequência do seu relacionamento com Deus. Do contrário, vai virar um ativismo, um legalismo sem fundamento e infrutífero. Agora presta atenção em uma coisa que Jesus fala aqui, que é fundamental, que é importante, e que isso deve marcar a nossa caminhada com Cristo. Olha só, a conclusão que Jesus chega, e que ele diz aqui, no verso 6: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. O que Jesus está dizendo aqui? Que quem não permanece em Cristo é deixado. E a conclusão desse texto aqui é que se você não estiver ligado, quem não estiver ligado em Cristo, não é nem salvo. Pode estar na igreja, mas se não permanecer em Cristo, não é salvo, porque é queimado. Então a condição essencial de ser salvo é permanecer em Cristo, é estar ligado na videira verdadeira, que é Cristo. Então quem não estiver ligado não tem essa salvação. Então permanecer nele é essencial para a nossa caminhada cristã. E por isso Jesus disse que quando chegar o último dia, alguns chegarão a ele e dirão: Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos muitas coisas. E Jesus vai chegar e olhar e falar: olha só, eu não conheço vocês, eu não conheço vocês, vocês não permaneceram em mim, vocês não estiveram ligados na videira, então eu não conheço vocês, então vocês precisam afastar de mim, porque eu não conheço vocês, porque não estiveram permanecendo, não estiveram ligados na videira. E aí nós vamos ter muitas pessoas talvez especialistas em fazer, mas não em servir, não permanecer, e não ligados na videira. Os frutos aparecem, meus irmãos, com muita naturalidade, se nós sairmos da dimensão do serviço e entrarmos na dimensão do relacionamento, da permanência com Cristo. Então permanecer significa assim, aprofundar a nossa qualidade de tempo, dedicarmos ao Senhor. Davi expressou isso lá no Salmo 27, quando ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Então aproveite o tempo com o Senhor, deguste desse tempo com o Senhor, viva esse tempo com o Senhor, saboreie as palavras que o Senhor falar para você. Então Jesus espera isso de mim e de você, é isso que Jesus espera de mim, é isso que Jesus espera de você, que nós permaneçamos fiéis a Ele o tempo todo. É isso que Ele espera de mim e de você.
Mas também Jesus espera, glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então aqui há algumas experiências exponenciais que Jesus apresenta. Pelo menos 3. E a primeira delas é a vida de oração. Nós entramos aqui em algo fundamental na vida cristã, e para a vida cristã, que é a oração. E aqui fala do verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Se for de acordo com a vontade de Deus, se estiver em sintonia com a vontade de Deus, se estiver alicerçada na palavra de Deus, ele será concedido. O que Jesus está dizendo aqui é que a vitória na oração, meus irmãos, tem muito mais a ver com a sua vida do que com aquilo que você pede. Então a vitória de oração tem muito mais a ver com a vida do que você leva do que com o pedido que você faz. Então a condição para você ter vitória de oração é você permanecer em Cristo, e a palavra de Cristo permanecer em você. Se você orar e falar com Deus, mas estiver com a vida toda bagunçada, e você não permanecer em Cristo, e a palavra de Cristo também não permanecer em você, e não existir canal de Deus que flui em você, a sua oração então não será ouvida, e aí você ficará frustrado, porque o não atendimento de Deus não tem a ver com o pedido que você faz, mas sim com a vida que você leva. O resultado da sua oração não depende tanto do pedido que você faz, às vezes sim, mas não depende tanto do pedido que você faz, mas da vida que você leva. Se permanecer em Cristo e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. É o que Jesus disse. Logicamente, o pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus, em sintonia, relacionado com a vontade de Deus. Então o segredo da vitória, portanto, é permanecer em Cristo. Essa é a primeira experiência exponencial que nós temos quando permanecemos em Cristo. Vitória na oração. Mas a segunda experiência exponencial que Jesus nos apresenta aqui é que nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Verso 8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Porque quando nós permanecemos em Cristo, nós glorificamos a Deus com a nossa vida. As pessoas, quando olham para você, elas olham para você e vê você um seguidor, vê você um discípulo de Jesus. E quando elas percebem isso em você, você está glorificando a Deus com a sua vida. Porque elas olham e você fala: ali vai um seguidor, ali vai um discípulo de Jesus. E é só pelo fato de você exalar e mostrar isso através da sua vida, você já está glorificando a Deus. Está entendendo? E aí já é uma vitória exponencial, porque você glorifica através da evidência, você está evidenciando a presença de Deus na sua vida e através da sua vida. E só assim você já está glorificando a Deus. E quando estamos em Cristo, nós damos fruto. Uma vida frutífera, meus irmãos, é a melhor evidência de que nós somos realmente discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Que quando nós estamos em Cristo, nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Então, permanecer em Cristo é uma evidência que nós somos discípulos dele. É impossível glorificar a Deus, é impossível dar frutos, é impossível ser discípulos se nós não permanecermos nele. Então nós precisamos entender que tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a ele, o seu trabalho deve ser para glorificar a ele, o seu lazer deve ser para glorificar a ele, os seus relacionamentos também, os seus pensamentos também, os seus olhos também, as suas atitudes também, enfim, tudo que você faz, tudo. Não existe nada nesse mundo que você faça. Por isso que às vezes eu não concordo muito, quando, até eu às vezes falo, só para fazer uma distinção,
Assim como a gente fala assim, a minha vida secular, a minha vida espiritual, não dá certo, é uma vida só. Porque tudo que nós fazemos, tudo tem que ser para glorificar a Deus. Tudo que você faz, relacionamento aqui, relacionamento lá, é para glorificar a Deus. Tudo. Então, em tudo nós podemos frutificar. Todas as coisas. O negócio que você faz, você pode frutificar. O negócio que você faz aqui pode frutificar, o negócio que você faz lá fora é para frutificar também. Essa é outra experiência exponencial que nós podemos ter. E a terceira experiência exponencial é um amor transbordante, é um amor superlativo. No verso 9 ao verso 11, Jesus fala sobre isso. Como o Pai me amou, olha só, olha como Deus te ama, como Jesus te ama. Como o Pai me amou, assim eu os amei, na mesma proporção, na mesma medida. Permaneça no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Existem pessoas que acham que a vida cristã consiste em você abandonar todos os divertimentos da vida, e que virar crente é você fechar-se para o mundo, não fazer mais nada, e que vida religiosa é uma vida reclusa, uma vida sem alegria. Outros pensam que para você viver uma vida plena já é o contrário, é você se jogar no mundo. E não é desse jeito. É esse quadro, às vezes, que as pessoas entendem para viver uma vida feliz. Mas na dinâmica que Jesus apresenta aqui, de vida plena, de vida feliz, a proposta que Jesus apresenta aqui é uma proposta muito diferente. Que Jesus veio dar aqui uma alegria, além das circunstâncias, apesar das circunstâncias, que não dependem das circunstâncias. E essa alegria aqui é exponencialmente maior do que qualquer alegria que se pode apresentar nesse mundo. O próprio Jesus diz lá em João 10, eu vim para que tenham alegria, vida leve e vida abundante. Esse é o propósito que Jesus deu, nos salvar, e além disso, nos dar uma vida exponencial, uma alegria exponencial, uma alegria que nós cantamos aqui, agora há pouco o pastor Celso falou sobre isso também, que vai além das circunstâncias, podem ser boas, mas podem ser ruins, mas que vai além. Uma vida feliz é possível, claro, que não depende se estamos bem ou se estamos mal, não depende das circunstâncias. E por isso Jesus falou aqui no verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Então, da mesma forma que Deus amou Jesus, Jesus ama você. Então, você tem ideia do amor de Jesus por você? Essa é a mesma medida. E Jesus disse assim, eu quero que vocês permaneçam nesse amor. Então, essa é a vida exponencial que Jesus quer que nós vivamos. E quando você vive isso, dessa forma, tudo muda, a sua forma de olhar a vida vai mudar, a sua forma de olhar o próximo vai mudar. E aí vem o complemento no verso 10, diz assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, sabe, meus irmãos, Deus fala conosco de muitas formas, de várias maneiras. Deus fala com você e comigo quando nós participamos da celebração, quando nós participamos da escola bíblica dominical, quando nós participamos da célula, quando nós lemos a Bíblia, quando nós cantamos uma canção, quando você conversa com alguém. Deus fala conosco de várias maneiras, quando nós lemos algum livro, quando nós oramos. Mas a pergunta que vem sobre nós é o que nós fazemos quando Deus fala conosco. Como eu obedeço ao Senhor? O grande problema muitas vezes é que de muitos de nós, ou de alguns de nós talvez, não é falta de conhecimento, mas o grande problema é a falta de obediência. Eu acho que nenhum de nós aqui pode dizer a Deus que nós erramos porque não conhecíamos, ou não estamos produzindo frutos porque não sabíamos que deveríamos produzir frutos. Infelizmente, o que acontece muitas vezes é que a vida cristã às vezes se tornou muito mecânica, ou se tornou como num piloto automático. A vida espiritual foi colocada no piloto automático e fazemos aquelas coisas de forma automática.
E aí o que se faz de segunda a sábado, às vezes não tem conexão com aquilo que se faz aos domingos. As coisas acabam sendo momentos distintos, sem ligação uma com a outra. E aí Jesus está dizendo o seguinte, que para experimentarmos desse amor dele, para vivermos desse amor pleno, exponencial dele, nós precisamos aprender a viver uma vida de obediência. Porque se não houver obediência, a vida não muda. Nós vamos repetir os mesmos pecados, os mesmos deslizes, os mesmos fracassos. E aí não vamos experimentar essa vida abundante. É isso que Jesus está dizendo aqui. E a vida espiritual vai ser uma vida apagada, uma vida apática, uma vida sem graça, uma vida sem brilho. E o verso 10 ele fala assim, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Então aqui a ênfase é a obediência. E aí ele vai finalizando aqui no verso 10, verso 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, para que essa alegria seja completa, para que experimentemos essa alegria, tem que haver a obediência. Então, Jesus quer dar para nós isso, essa vida intensa, essa vida repleta, intensidade de alegria, essa vida exuberante. Então, quando experimentamos Cristo, quando permanecemos em Cristo, nós conseguimos experimentar essa alegria exponencial que só o Senhor pode nos dar. E assim nós vamos contagiando, olha só, e assim nós vamos contagiando outras pessoas com essa alegria. As pessoas vêm aqui no culto, nas celebrações, nossos convidados vêm aqui, essa alegria está tão visível em nós, que nós vamos contagiando as pessoas. As pessoas vêm aqui e veem essa alegria em você, essa alegria está saindo pelos poros. E assim nós vamos evangelizando, e assim nós vamos frutificando. Nós exalamos essa alegria, e você vai frutificando. Veja como Jesus está fazendo. E quando as pessoas chegam aqui, você vai contagiando as pessoas com essa alegria. Mas às vezes, meus irmãos, sem essa obediência, nós não conseguimos contagiar. Porque aí estamos com os rostos abatidos, tristes, até mesmo moribundos, carrancudos, e não exalamos essa alegria. E aí não atraímos as pessoas, às vezes até repelimos, mas precisamos atrair, está entendendo? Atrair as pessoas. As pessoas que entrarem aqui nesse templo, nesse lugar, precisam ser atraídas pela nossa alegria, pela sua alegria, pela minha alegria. Elas precisam ser contagiadas. Nós precisamos importar com elas, pela alegria que está em mim, pela alegria que está em você, pela alegria que fomos salvos, por essa alegria exponencial. Mas tudo isso passa pelas coisas anteriores, que é a obediência. Tem algumas coisas anteriores que vêm para nós termos essa alegria, que é a obediência. Então os convidados precisam entrar e perceber essa alegria em mim, em você, esse calor humano. Mas tudo isso vem lá de trás, que nós precisamos caminhar, que é pela obediência. Não é uma coisa aparente apenas, uma coisa que vem lá da raiz, que é a obediência. Então o propósito de Deus para mim e para você é que nós produzimos frutos, muitos frutos, mas tem que começar lá atrás, pela obediência, para que nós possamos ter essa alegria que Jesus fala. Jesus conta uma parábola, e eu já estou aqui no finalzinho. Ele conta uma parábola, não, está caminhando com os discípulos, uma parábola, um fato. E ele está caminhando perto de Jerusalém, e ele teve fome, e avistou uma figueira cheia de folhas. E quando a figueira está cheia de folhas, é sinal que tem figos. E ele foi pegar figos, mas não era tempo de figos. Ele diz claramente que não era tempo de figos, mas tinha folhas. E se tem folhas, é porque tem figos. E ele foi lá pegar figos e não tinha. E Jesus diz à pessoa que ele amaldiçoou aquela figueira e nunca mais houve figo naquela figueira. E Jesus deu uma lição importantíssima àqueles discípulos, que nós não podemos viver uma vida de aparência. Por que eu estou colocando esse texto aqui? Porque também nós não podemos aparentar uma coisa que nós não somos. E aquela figueira murchou. Jesus traz essa mesma lição para nós. Nós não podemos viver uma vida de aparência. Nós precisamos frutificar o tempo todo. E é nessa frutificação, meus irmãos, que nos convida a viver essa vida abundante. E esse foi o discurso de Jesus
Olha só, esse foi o discurso de Jesus às vésperas da crucificação. E foi um tesouro para os seus discípulos. E essa é a mensagem principal de Jesus. E essa mensagem principal de Jesus não foi para trazer uma tristeza para os discípulos, olha só. Porque no último verso desse texto aqui, ele finaliza no verso 11, dizendo: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Palavra de Jesus. Tenho dito essas palavras, para que a minha alegria, a alegria de Jesus, esteja em nós e a nossa alegria seja completa. E que Deus nos abençoe, para que a nossa alegria também seja completa. Vamos orar? Vamos ficar em pé e vamos orar? E aí nós vamos encerrar a celebração cantando ao Senhor. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo, ó Deus, em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, e colocamos a nossa vida ao teu inteiro dispor. Continue falando conosco, ministrando os nossos corações, ó Deus, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tu és o Senhor, a